Deus querido, aqui está teu servo, que irá ministrar a tua palavra. A tua palavra que já é abençoada. Mas, ó Deus, o teu filho, a unção que já está sobre a vida dele, possa fluir. E tu possas falar conosco nesta noite. Usa teu servo como instrumento, como tens usado, para a glória do nome de Jesus. Amém. Tá bom. Paz do Senhor para a igreja, amém? Deixa eu me organizar aqui. Noite de ceia, noite a qual renovamos nossa aliança com nosso Senhor Jesus Cristo. E confesso que fiquei um pouco nervoso sobre o que falar numa noite como essa, porque Deus tem colocado algo em meu coração que eu não sei se iria bater com o culto de hoje à noite, com a ceia do Senhor. Mas é aquilo que tem me confrontado nos últimos dias. E eu entendo, se tem algo que eu preciso viver e estou buscando viver, eu também devo passar isso para a igreja, porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Entendo que nós não pregamos aquilo que vivemos, mas eu entendo que nós pregamos aquilo que precisamos viver. Porque se eu falar que tudo que eu prego aqui eu vivo, eu sou um hipócrita. Se eu falar que todos os pastores que pregam aqui vivem, são hipócritas. Mas nós entendemos que o nosso evangelho é buscar a santidade. Então o que eu estou fazendo aqui é falar daquilo que eu estou tentando viver. E através disso, podermos aprender algo mais sobre o evangelho tão gracioso que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, Lucas 15, a partir do versículo 11, vamos falar de uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho,
que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém? Vamos lá, meus queridos. Toda essa parábola se segue porque no início de Lucas 15, nós começamos a observar no versículo 1 que Jesus estava sentado e alegravam-se com ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Através desse contexto, através dessa situação, o Senhor Jesus vai ao encontro deles e profere 3 parábolas. A primeira fala sobre a ovelha perdida, a qual o pastor tinha 100 ovelhas, só que uma se perdeu, e ele deixa as 99 e sai à busca da ovelha perdida, a encontra, limpa as suas feridas e a traz de volta. A segunda, ele conta a respeito da dracma perdida, que uma mulher tinha 10 dracmas, e uma foi perdida, e ela começa a procurar essa dracma, e quando ela encontra, ela vai se regozijar e se alegrar com as suas amigas, porque aquela dracma foi encontrada. E por fim, Jesus fala mais uma parábola, que é esta a qual nós lemos, que fala sobre o filho pródigo. Com isso, nós começamos a entender o amor de Deus. Nós começamos a entender o amor que Deus tem com aqueles que estão perdidos. Nós começamos a entender que o amor dele está acima das circunstâncias, acima daquilo que fazemos, acima daquilo que pensamos. É um amor incondicional. Para quem gosta de matemática, eu até coloquei algo aqui muito interessante. Um pastor tinha 100 ovelhas. Ele perdeu uma, ou seja, 1% de perda. A mulher tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma, ou seja, 10% de perda. O pai tinha 2 filhos. Um vai embora, ou seja, 50% de perda. Vivemos num mundo onde, dependendo das perdas, você pode remediar aqui, você pode remediar ali. Obrigado, querido. Mas nós entendemos que quando se trata de vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo não pode haver perdas. Porque quando falamos de vida, todas são essenciais. Não importa se a perda é de 1%, não importa se a perda é de 10%, não importa se a perda é de 50%. Se é vida, Ele faz de tudo para trazê-la de volta. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele busca, não importa. Não importa se o mundo fala que você não tem valor perante a sociedade. Se você é somente esse 1%, Ele vai lá te buscar. Não importa se você é uma dracma perdida, que vale só 10%, tem 90% ainda, Ele vai lá te buscar porque Ele te ama. Esse é o Evangelho que o Senhor Jesus prega para aqueles fariseus, a qual murmuravam quando Jesus estava falando com publicanos, que eram coletores de impostos, homens aos quais os judeus odiavam, porque alguns cobravam tarifas absurdas em nome do Império Romano, e outros eram pecadores. Os fariseus não queriam chegar nem perto desse tipo de pessoa, porque iam contra a lei de Moisés. E Jesus quebra toda a lei e fala: esquece a lei, eu quero a vida. Se esse 1% é vida, esquece 99% de lei, eu quero a vida. E é isso que Ele veio buscar. E é isso que Ele está nos mostrando essa noite, e mostrou para os fariseus naquela época. Mas continuando, focando agora na parábola do filho pródigo, vimos que um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo, movido pelas suas ambições, pede ao pai a sua parte da herança, pois ele queria viver segundo o seu próprio entendimento, longe dos domínios do pai. Naquela época, se um pai tinha 2 filhos, o filho mais novo recebia 1/3 da sua herança. E ele poderia, se quisesse, fazer como esse filho fez, pegar toda a sua
toda a sua porcentagem em dinheiro ou o que quer que fosse, e dali já estava fora dos planos de inventário, de orçamento, o que quer que seja. Eu não conheço muito essa parte de contabilidade. Mas enfim, o pai, quando entregou esse 1/3, o filho praticamente falou para o pai: pai, fui, praticamente não vou te ver mais, já estou com a minha parte aqui, vou viver a minha vida, o Senhor vive a sua. Aqui eu já começo a ver o seguinte: o filho mais novo não é da noite para o dia. Ele acordou, opa, estou maior de idade, vou curtir a vida. Não. Começamos a entender aqui com essa parábola que para um filho tomar essa atitude, é necessário que ele já tivesse um comportamento já hostil, vamos dizer assim, com a sua família. Podemos dizer que o filho mais novo era um cara muito arrogante, não respeitava muito seu pai, a ponto de, quando viu que já estava com uma idade mais avançada, já posso viver a minha vida, paizão, irmãozão mais velho, fui. Me dá a minha parte, eu quero viver a minha vida, não quero continuar o que o senhor fez aqui, não quero trabalhar aqui, eu quero viver a minha vida. E ele partiu. Ou seja, era um problemático. Era um cara que nós olhamos aqui e esse cara aí vai dar trabalho. Esse cara aí, cuidado, não fica muito perto dele não. Que isso aí, filho, não fica muito perto desse menino não, dá trabalho. É um problemático. Só que depois de tudo que foi passado, sabemos muito bem a história do filho pródigo. Ele gasta toda a sua fortuna, ele cai em si, começa a comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele já estava passando, que aquilo despertou desejo nele de querer se alimentar, porque ele passava fome. E nós vemos o filho pródigo, vamos chamar de filho mais novo, se alimentando daquilo, e de repente ele cai em si. De repente ele olha e fala: caramba, na casa do meu pai até os empregados comem pão, e eu estou aqui comendo comida de porco. Estou aqui comendo resto de comida. Vou fazer o seguinte: vou falar com meu pai de novo, vou voltar. Só que eu vou pedir para ele que eu não sou digno de ser chamado seu filho, e vou pedir para ele me fazer um de seus empregados. Vemos aí que ele recobre a consciência e muda aquela posição de arrogância para uma posição de humildade. Lembra? O filho que chegou para o pai: pai, me dá 1/3 da tua herança. Agora chega para o pai e fala: pai, eu não posso mais ser chamado teu filho porque eu pequei contra ti. Por favor, faz de mim um dos seus empregados. Começa a entender aqui, meu querido, porque o mundo ele está repleto de situações, de entretenimentos que vão agradar em muito a sua carne, vão agradar em muito a sua mente, vão agradar em várias coisas e vão querer te distanciar de Deus. E te digo, é muito tentador. Mas em contrapartida, é uma mera ilusão. Todos sabemos disso. Difícil é viver isso, mas nós sabemos disso. Muitos desviados estão lá fora, eu sei, eu vou voltar, eu tenho que voltar, eu não estou bem, mas é difícil voltar. É difícil você chegar e vou encarar, vou pedir perdão ao Senhor, porque nós vemos que o filho, ele começa a ter um sentimento de culpa, e ele teve que vencer algo muito forte, que é a vergonha. O mundo, a sociedade gira em torno que se você faz coisa errada, você não é digno de perdão. Que se você fez alguma coisa errada, você tem que ficar morrendo com aquilo, porque ninguém vai te perdoar, porque vai ficar cicatrizes, por causa de um monte de coisa que vão deixar você sempre com uma forma um pouco complicada de como pedir esse perdão de Deus. Não sei se eu consigo aqui me fazer explicar. Mas o primeiro passo que nós devemos ter quando estamos caindo, estamos nos desviando, estamos nos definhando, é que eu preciso vencer a culpa, eu preciso vencer o medo,
eu preciso ser sincero comigo mesmo. Há um momento que o filho ele para e raciocina. Quando está comendo da bolota daqueles porcos, ele raciocina: eu preciso tomar uma atitude, vou voltar. E é muito difícil voltar, porque a sociedade fala: você errou. Os religiosos falam: você pecou, você não merece perdão. Só que nós vemos o completamente diferente, porque quando o filho está voltando, o pai já o avistou lá perto da casa dele, vamos dizer, do quintal da casa dele, já avistou o filho, e ele começa a correr ao encontro do filho. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei se você está desanimado com o Evangelho, eu não sei se você veio aqui por causa de uma campanha para receber algo de Deus, mas não tem uma vida compromissada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você passou por essa porta, ouviu um louvor bonito e está aqui agora pensando o que fazer. Mas eu te digo uma coisa: reconcilia-te com teu pai, porque uma coisa eu sei: o nosso Deus está de braços abertos para te receber. O nosso Deus está com o coração aberto e Ele já está correndo ao teu encontro. Basta só uma atitude: reconhecimento. É difícil hoje reconhecermos as coisas, é difícil reconhecer que erramos. O mundo nos tornou muito orgulhosos. É difícil dizer eu errei, é difícil dizer eu pequei, é difícil dizer: Pai, eu estou aqui me humilhando em Tua presença. Só que isso se torna fácil quando sabemos que o Pai já está, antes de que você falasse alguma coisa, já está correndo ao teu encontro. Aleluia. E o Pai ainda faz mais com esse filho. Quando ele chega e fala com o pai: Pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus empregados. O pai ainda vai mais além. O pai lhe dá uma roupa nova, o pai lhe põe um anel, o pai lhe põe uma sandália nos pés e o pai lhe prepara um banquete. Quando o pai coloca uma roupa nova, essa roupa simboliza a veste de justiça que o pecador arrependido recebe de Deus. Significa que o filho, ele volta a ser oficialmente restabelecido à sua posição e aos seus direitos originais. Não tem remorso, não tem cicatrizes. Quando o pai te acolhe de volta, ele te acolhe para valer. É 0-0, filhão. Não tem erro, está no mar do esquecimento. Estamos juntos, cresce de novo. Você tem todos os seus direitos restabelecidos agora, porque eu te coloquei novas vestes. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E ele ainda vai mais além. Ele coloca um anel no dedo daquele jovem, e ele coloca uma sandália nos pés, simbolizando autoridade e confiança, emblema de filiação. Ele mostra: o meu filho voltou, e ele fala: este é o meu filho. O anel simbolizava isso: ele faz parte da minha família. Ele pediu para sair, eu pensei que ele estivesse morto, mas ele reviveu e está novamente na posição de filho. É isso que Jesus está querendo dizer com essa parábola. Eu imagino o olhar dos fariseus quando começam a ouvir tal coisa. E Jesus ainda vai mais além. Além de reconhecer como filho, além de dar todos os seus direitos novamente como filho, ele lhe prepara uma grande festa. Como na ovelha perdida, como na dracma perdida, aqui também se encerra com uma grande festa. Porque na ovelha perdida, Jesus fala que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Na dracma perdida fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E no filho pródigo, o pai faz uma festa porque o filho dele voltou. Interessante, não sei se vocês pararam para pensar nisso, nas duas primeiras parábolas, o pastor, e a mulher vão em busca das suas respectivas ovelha e dracma. Nessa,
o pai não vai em busca do filho. Mas o pai está esperando o filho voltar. Há dois tipos de situações que eu queria compartilhar com vocês. Deus não força ninguém que saiu por vontade própria a retornar. Ele não força ninguém. Se você decidiu sair dos braços do Senhor, os braços dele ainda continuam lá. E ele está sempre disposto para que você volte, para que você se renda de novo aos braços do Pai. Mas nós vimos que na ovelha e na dracma, o pastor que foi buscar, a mulher que foi buscar, e aqui eu começo a entender que tem determinados tipos de pessoas que é o Senhor quem vai buscar. São justamente aquelas que nunca tiveram uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. São aquelas que, movidos ou baseados em alguma doutrina, nunca estiveram firmes com os propósitos de Deus. Quer ver um grande exemplo disso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, e quando Jesus ressuscitou, e os fariseus se morderam porque aquele blasfemo que falava que era o Filho de Deus ressuscitou, Paulo já estava no meio daquela galera. Paulo já era ensinado pelos fariseus. E para Paulo, Jesus também era um dos piores blasfemos que existia, alegando ser Deus, alegando ser o Filho do homem. Entende? Ele é uma ovelha perdida, ele é uma dracma perdida, a qual o Senhor foi lá e buscou. Paulo era um cara extremamente sanguinário. Paulo perseguia, batia, matava cristãos, em prol daquilo que ele acreditava, em prol daquilo que ele viveu, que era dito que era o certo. Paulo era considerado um touro indomável pelos gentios. Ele era uma fera, destruía tudo que vinha pela frente. A gente tem a noção de que Paulo era só o cara que mandou matar Estevão. Pelo contrário, Paulo perseguia muitos cristãos, batia em muitos cristãos e matava muitos cristãos. Mas o Senhor falou que ele era uma pedra preciosa, que ele iria usar para pregar para os gentios e para os filhos de Israel. E daí o próprio Senhor foi buscá-lo. O próprio pastor foi buscar a sua ovelha perdida. Entende isso? Agora, com o filho pródigo, já é ao contrário. Nós enxergamos uma pessoa que tinha intimidade com o pai, enxergamos uma pessoa que comia junto à mesa com o pai, mas que em determinado momento de sua vida, pai, não quero mais ficar contigo, não quero mais seguir os teus caminhos, por isso eu vou embora. Esse o pai não foi buscar, mas ele espera que você volte. Amém? Um exemplo de filho pródigo, eu estava até pesquisando algumas coisas, olhando na Bíblia, tentando achar algum exemplo, e eu vi Sansão. Sansão é um exemplo de filho pródigo. Viveu, foi profetizado para a mãe dele que nasceria um filho que seria juiz sobre Israel, que iria governar como um juiz sobre Israel. Tinha um dom magnífico, um talento magnífico de Deus, que era a sua força, mas chega um determinado momento que Sansão faz, começa a usar toda aquela sua força, todos os talentos que Deus deu a ele para seu próprio prazer. Me diga, em que momento Sansão matou algum filisteu em prol de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Aliás, em prol de querer glorificar o nome de Deus? Não temos, porque Sansão tudo fazia para seu próprio prazer. Já que eu tenho isso para mim, vou aproveitar a minha vida. Se casou com prostitutas e tudo mais, viveu absolutamente, mas teve uma ocasião a qual ele foi pego, tiraram as suas forças, ele estava no fundo do poço, servindo de, vamos dizer, palhaço na mão dos filisteus quando estava lá preso em Gaza, e ele pede mais uma oportunidade ao Senhor. Deus me dá mais uma oportunidade
para que eu possa glorificar o teu nome em meio a esses filhos teus. E o que nós vemos? O Pai de braços abertos. Vamos lá, Senhor. Vamos junto nessa. Restabeleça as tuas forças agora. E Sansão morre ali, glorificando o nome de Deus. Esse é um exemplo de um filho pródigo. Às vezes, estamos na igreja, mas somos pródigos. Estamos perdidos. Estamos aqui na casa do Senhor, mas focados agora em outras coisas. O Deus que sonda os teus corações está aí sondando agora. Não sei quem sou eu para julgar alguém aqui. Mas a palavra de Deus fala que muitos louvam a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe deles. Pode ser um de nós, pode ser eu. Mas esse é o momento em que podemos nos conscientizar, em que podemos colocar nossa consciência em ordem e saber que somente Deus é o único que traz um caminho de vida. E assim como vimos com o filho pródigo, podemos ter a noção de que Ele pode nos tornar filhos novamente e restabelecer uma nova aliança, para que possamos cear com Ele nesta mesa essa noite, para que possamos hoje celebrar uma grande festa, assim como Ele fez com o filho pródigo. Amém? Amém. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E é isso que Ele mostra quando fala essas parábolas. Mas aí tem o outro lado da moeda, porque quem chega agora, o filho está bem com o pai, reconciliou, quem chega é o irmão mais velho. Aí que vem a grande moral da história, porque até então, a ovelha perdida, a dracma e o filho que se perdeu e foi achado, estava se referindo aos publicanos e aos pecadores. Agora chega a hora dos fariseus. E Jesus, com todo amor, começa a falar na parábola a respeito do filho mais velho. Quando o filho mais velho chega, ele já não reconhecia o que estava acontecendo, pois estava tendo uma grande festa ali. Ele para, encontra um servo, um empregado. O que está vendo? Rapaz, teu irmão mais novo voltou. Teu pai está fazendo uma festança para ele. Vamos lá nos alegrar. Ah, não vou não. Ah, não. Eu não vou. Aquele que passou a perna no papai, aquele que deixou o papai aqui na mão e foi gastar o dinheiro com prostitutas, viver dissolutamente, volta, e papai ainda faz uma festança para ele. Eu não entro lá. Chama papai aqui, quero falar com ele. Aí chega o pai para falar com o filho mais velho, e ele está injuriado. Em primeiro lugar, o irmão mais velho ele invejou a festa do irmão mais novo, porque para ele, como estava sempre junto com o pai, ele tinha que ter, no pensamento dele, ele tinha que ter o mesmo reconhecimento pelos seus atos e pela sua fidelidade. Para ele, o pai tinha que fazer todo mês uma festança para ele, porque ele é o filho que está sempre com o papai, ele é o filho que está ajudando em tudo, ele é o filho que está arrebentando em tudo, tudo que o pai pede para fazer ele faz. Mas o que acontece, a festa é para o cara que voltou, o cara que só fez besteira. A partir daí, isso começou a me confrontar. A partir daí, isso começou a mexer com o meu coração. Porque eu começo a olhar para esse irmão mais velho, e como eu disse para vocês, eu prego aqui o que eu quero viver. Em muitas situações da minha vida, eu já agi como filho mais velho. Em muitas situações da minha vida, eu já olhei pessoas e falei, esse aí vai fazer? É sério mesmo?
E eu vejo um Deus tão grandioso que fala, é esse mesmo que vai fazer, porque eu restaurei, eu o tornei filho novamente, eu trouxe todos os seus direitos de volta, e é Ele quem eu trago aqui para fazer uma grande festa. E aquela mensagem vai de frente aos fariseus. Os fariseus são os religiosos. Está guardado no meu coração a pregação que tivemos aqui com o pastor Rui há 2 domingos atrás, a qual falamos de Lázaro. Não sei quantos estiveram aqui há 2 domingos atrás. Falávamos quando Lázaro saiu daquele túmulo todo atado. Foram os homens que tiveram que desatá-lo. E ele falou aqui que quando chega o problemático, somos nós que temos que desatá-lo aquilo que não deixa o nosso irmão andar. Porque caso contrário, nós somos irmão mais velho. E o interessante é que a partir desse momento, o irmão mais velho, ele não quer entrar na festa. Está tendo um banquete, está tendo alegria naquele local, o irmão mais velho está fora. E aí eu te pergunto, quem é o pródigo agora? Quem é o perdido agora? O perdido é o religioso. O perdido é aquele que acha que só porque está aqui, trabalhando direto, fazendo tudo o que tem que fazer aqui, orando, pregando, cantando, vindo em ensaio, jejuando, orando, tem direito de receber uma festança. Não, a festa é para aquele que voltou, a festa é para o perdido. E isso confronta a gente, isso nos confronta. Nós entendemos a graça de Deus de uma outra forma. Que graça é essa que só serve para mim? Senhor, Tu és grande porque o Senhor atende às minhas necessidades, a Sua graça é maravilhosa. Agora eu começo a ver a graça dando na vida do meu irmão e eu fico de invejinha? Eu vejo Deus restaurando uma vida, trazendo um problemático lá de fora aqui para dentro, e eu quero botar o cara para fora de novo porque ele era problemático? E aí fica a pergunta: quem nós somos? Podemos realmente estar aqui ceando hoje na mesa do Senhor? Temos essa condição hoje? Por isso que eu fiquei desesperado quando o pastor me falou que hoje tinha ceia. Eu falei, e agora? Mas Deus começou a me mostrar uma outra coisa que eu não tinha percebido. O pai foi lá falar com o filho mais velho. O pai foi lá, filhão, vamos para a festa. Teu irmão voltou. Esse é o momento de nós nos alegrarmos. Teu irmão que estava perdido voltou, por isso eu faço uma festa. Mas sem você, essa festa também não faz sentido, porque vai ser outro filho perdido. Entende? Entende quão maravilhoso é esse amor de Deus que Paulo fala que é um amor que constrange, constrange mesmo? Eu fiquei arrasado quando eu comecei a me confrontar com isso. Porque a graça de Deus é para todos. E nós, com a nossa justiça, a qual Deus fala que é como trapo de imundície, temos essa consciência de que eu posso e meu irmão não pode. Eu tenho condições e meu irmão não tem condições. Como ele não tem condições? Querido, se você se arrependeu, se você já está diante do Senhor, se você tem consciência que os teus pecados estão perdoados, o Senhor te colocou uma veste nova, um anel no dedo, uma sandália dos pés, e você é tão filho quanto eu que estou aqui pregando. Você tem tanto direito quanto os pastores dessa igreja têm, porque você é filho. Você foi restabelecido filho. E o desejo do Pai é que o filho mais novo e o filho mais velho estejam aqui hoje, se reconciliando, fazendo uma nova aliança com a sua carne e com o seu sangue, fazendo uma nova aliança com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do Pai. Aleluia! Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O desejo do Pai é que todos, sem exceção, estejam na festa.
E aí eu digo as palavras que o pastor Rui falou há 2 domingos atrás: que venham os problemáticos, que venham as prostitutas, que venham os drogados, que aqui é lugar de arrependimento, aqui é lugar de confessarmos mais uma vez o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo, e aqui é lugar de nos tornarmos irmãos, porque todos nós temos esse direito de estar diante da mesa do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glorifica a Deus, porque esse é o amor de Deus, esse é o amor que Deus tem por nossas vidas. É um amor incondicional, querido. É um amor incondicional. É um amor que vai além daquilo que fazemos, além daquilo que pensamos fazer, além daquilo que achamos ser certo ou errado. Ele nos ama e Ele quer do filho mais novo e do filho mais velho um coração quebrantado e contrito, porque isso Ele não rejeita. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus Cristo. O teu amor realmente é incomparável. O teu amor é incomparável. Não dá para compreender. Tamanho é esse amor. Aleluia. A festa é para aquele que está perdido. Glória a Deus. Porque você, filhão, que se acha o irmão mais velho, deixa eu te dizer uma coisa. Além das festas que nós queremos aqui na terra, porque fazemos grandes obras, saiba de uma coisa, querido: o teu nome já está escrito lá em cima, o teu nome já está escrito no livro da vida. Deus não tem que provar mais amor nenhum para você, por isso que a festa é para o perdido. Aleluia. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O seu amor está para todos, aleluia. Esse é o amor de Deus. Aleluia, Deus, eu te amo, Senhor. Realmente o Senhor só nos mostra o quanto nós somos pequeninos perante a tua presença. Quanto mais achamos que temos algum valor, oh papai. Aleluia, Deus é tremendo. Pastor, ouvir, por favor. Aleluia. Reflita nisso, querido. Reflita nisso. Hoje a festa é para todos. Que possamos hoje entender esse amor incondicional do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus querido, nós oramos salvação para os moradores desse novo prédio que está e já foi construído. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa salvar vidas, que aqueles que vierem morar aqui nesse prédio, Senhor, que tenha um propósito além do teto da casa, para viver em família, para comer, dormir e viver, que tenha um propósito de se converterem mediante os testemunhos que ouvirem aqui, as pregações que ouvirem aqui, porque jamais seremos incômodo para ninguém. Nós somos a igreja do Senhor e a nossa responsabilidade está em abençoá-los, e nós desejamos e ministramos salvação, não desejamos cura para quem vem do rede, não, salvação para a vida deles, para a glória do nome do Senhor, e que o teu nome seja glorificado através disso, em nome de Jesus. Agora estende suas mãos assim, queridos. Obrigado, Deus, pelo culto desta noite. O nosso desejo seria continuar aqui, mas muitos têm que trabalhar amanhã, acordar cedo. Nós te pedimos que tu renove as forças físicas dos teus filhos e espirituais também. Obrigado, Deus, pela palavra que tu deste ao teu servo, que ministrou os nossos corações, que nos chamou a responsabilidade de que os desviados o Senhor traz, mas aqueles que ainda não se converteram, quem vai buscar somos nós, porque na verdade todos nós somos um pastor na vida. Pastor é tratador, curador de almas. E nós não somos o remédio, mas nós temos o remédio para a cura das pessoas lá fora.
E o antídoto chama-se Jesus. Que Senhor, todos nós tenhamos uma boa noite, um sono reparador, ó Deus. Porque diz a tua palavra no Salmo 4, versículo 8: em paz deitarei, em paz dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Eu lembro mais uma vez da Maria Nilza, da Anitta. Obrigado pela operação, porque ela já passou pela operação. Que ela esteja em pleno restabelecimento, que saia logo desse estado de convalescência. Nós te pedimos, ó Deus, trabalha e trata. Nós te pedimos como amigo, como irmãos em Cristo, que não permita nenhuma sequela na vida daquela jovem. Sim, Pai. Nós te pedimos essas bênçãos. Te pedimos em favor dos teus filhos que estão em Israel, estarão voltando sexta-feira, tenham uma boa viagem. E que venham, Senhor, com experiências marcantes para nos abençoar. Nós abençoamos a vida do pastor Alcemar, pastora Marisete, Sueli, David, pastor Anselmo, Thaís, pastor Afonso, Senhor, Marcela e todos aqueles que foram, Robert, Senhor da glória, sua esposa, a Bárbara. Toma cada um deles nas tuas mãos, que seja uma bênção na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com tua igreja aqui reunida nesta noite, desde agora e para sempre. Todos abençoados dizem amém. Todos aqueles que vão celebrar na festa do seu irmão, diz amém. Cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor e diga para ele: querido, eu vou ficar feliz com a tua festa. Aleluia.